Nesse vídeo eu quero te dar um verdadeiro guia de como identificar os teus valores e começar a vivenciar eles. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Imagino que tu já deva ter escutado falar o quão importante é a gente reconhecer os nossos valores e viver os nossos valores. Dentro da psicologia, a gente fala muito sobre isso, a gente fala da importância da gente identificar e da gente fomentar os nossos valores dentro da nossa rotina para que a gente construa uma vida significativa. A vida significativa, né, essa construção da vida significativa, vem muito da teoria da psicologia positiva, que é a gente pensar numa vida que vale a pena ser vivida, onde a gente vai para além dos sintomas, para além das emoções negativas, que eu gosto sempre de destacar, de reforçar, e eu vou falar isso muitas outras vezes, em muitos outros vídeos, porque eu considero realmente importante a gente falar sobre isso. A psicologia positiva, ou construir uma vida significativa, não é sobre a gente anular as nossas emoções negativas, não é sobre a gente anular aspectos negativos e difíceis da nossa vida, mas é a gente pensar apesar deles, é a gente conseguir construir ferramentas, artefatos internos que nos tornem capazes de superar, inclusive, as dificuldades, para que quando a gente enfrente uma dificuldade, para que quando a gente realmente tenha aquelas emoções negativas que lidar com uma situação, enfim, é a gente ter ferramentas, é ter artefatos internos. Então, o conhecimento dos nossos valores, é a gente ter recarga das nossas emoções positivas, é a gente saber o que nos energiza, nos recarrega, é a gente ter essa noção para que a gente possa, inclusive, superar e passar bem por esses desafios. E parte disso, para que a gente viva uma vida que vale a pena, para que a gente construa essa vida que vale a pena, essa vida significativa, é a gente reconhecer os nossos valores e vivenciar eles, identificar meios, atitudes que nos aproximem de vivenciar cada vez mais eles. É comum em mentoria de carreira que eu abordo os valores, que eu abordo profundamente essa definição de cada um dos valores. Eu vou explicar um pouco mais para frente. É comum acontecer de alguém chegar na mentoria de carreira e na hora de ir para essa definição dos valores não ter muita noção. E o que é muito comum mesmo, que inclusive tem profissionais da área da psicologia que fazem essa confusão, eu já fiz essa confusão, e muitas pessoas que são de fora da área da psicologia ou que às vezes não se aprofundam tanto nesse conteúdo, que confundem valores e objetivos. Então é acreditar que os nossos valores, basta que os nossos valores são como os nossos objetivos. Então, o que eu quero conquistar? Quando eu digo assim, que os valores conduzem ou nos ajudam a tomar melhores decisões, não é para que a gente saiba o que a gente quer. Não é que, bom, então meus valores são sucesso profissional, eu construir uma família. Não. Valores a gente pode pensar em comportamentos, em vivência. E a gente precisa ter essa noção desse conceito para que a gente se aproprie dos nossos valores e para que a gente consiga transformar os nossos valores em comportamentos. É assim que a gente se direciona a uma vida significativa, vivenciando os nossos comportamentos. Não é olhando, então meu valor é sucesso profissional, eu tenho que me direcionar a isso. Não. Bom, se eu almejo isso, se eu tenho tal objetivo, isso pode me apontar sim, talvez alguns dos meus valores, mas aí eu preciso me aprofundar nisso para compreender quais são esses valores. Talvez esteja relacionado sim a muitos dos meus objetivos, mas eu preciso me aprofundar para entender quais os comportamentos que eu valorizo, o que eu valorizo, em como eu me coloco no mundo, na minha relação com o mundo, com as pessoas, comigo mesma, o que eu valorizo, porque esse valorizar também direciona as nossas decisões e muitas vezes nos ajuda a determinar, a decidir quais realmente são os objetivos que fazem sentido para a gente. Porque é muito fácil, no mundo de hoje, eu já falei em alguns outros vídeos,
que a gente se confunda e a gente acabe determinando objetivos para nossa vida que na verdade não são coerentes com o que a gente realmente quer. É como acreditar que eu não conquistou tal coisa e ficou feliz com isso, satisfeito com isso, então eu também vou me satisfazer com isso. Mas essa clareza dos nossos valores vai nos apontar também aos objetivos que vão nos conduzir nesse processo, aos objetivos que fazem sentido para a gente. E a gente precisa ir a fundo nessas definições, tanto dos nossos objetivos, como, por exemplo, sucesso profissional, é eu compreender o que significa, o que isso representa para mim, esse sucesso profissional. O que realmente eu quero com isso. Porque sucesso profissional é muito vago, tanto os objetivos quanto os nossos valores. Eu não posso pensar assim, um valor é determinação. Ok, essa palavra é uma palavra que tem um significado no dicionário. Mas, para mim, o que esse valor representa? Como em comportamentos eu posso vivenciar esse valor? Como em comportamentos eu valorizo esse valor? Eu me comprometo com os meus projetos, eu me comprometo com o que me proponho a fazer, me comprometo com a minha família. O que dentro desse valor, o que representa para mim, não o significado dele no dicionário. Eu preciso saber o que representa para mim, para que eu transforme esse valor em comportamentos. Eu buscar, sim, dentro dos meus comportamentos, tornar eles cada vez mais alinhados aos meus valores, mas com significância, com presença do que eu estou fazendo, não com rigidez psicológica. Um outro aspecto importante em relação a quando for definir os teus valores é ter esse cuidado com eu sou assim ou eu quero ser assim. Porque talvez eu não seja assim, eu não esteja vivendo esse valor, mas eu almejo ser assim. Então, eu valorizo alguém que é paciente, a amorosidade, a liberdade, mas hoje eu não sou assim. Hoje eu sou muito dependente, hoje eu sou sem paciência, eu não tenho essa amorosidade no tato para lidar com pessoas. Então, qual seria o valor? E aí eu quero compartilhar um trecho de um livro que eu li recentemente, que ele traz esse contexto com um paciente. Eu quero responder que os meus valores são amoroso, gentil, mas quando olho para o que tenho feito, tenho sido mal-humorado, mesquinho e egoísta. Fica bem óbvio que esses não são os meus valores. A maioria das vezes, quando a gente não age de acordo com os nossos valores, com o que a gente realmente gostaria de estar, com o comportamento que a gente realmente gostaria de estar adotando, é justamente porque estamos sendo fisgados pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças que às vezes nos impedem de entrar em contato com o que a gente realmente gostaria de estar entrando em contato. Então, eu sair desse estado de consciência, eu às vezes estar tão preso nos meus pensamentos de que talvez eu não sou o suficiente, de que vai dar tudo errado, que eu não me permito tomar consciência dos meus comportamentos e me orientar, ajustar os meus pensamentos e entender que esses pensamentos não são fatos, sendo assim, eles não precisam me fisgar. E não me fisgando, eu posso decidir como me comportar. Então, se tem algum valor do qual tu identifica que gostaria de ser, almeja ser, que valoriza realmente, mas que hoje identifica que ainda não está vivenciando ele sim pode ser ainda um valor. E identificando isso, se dedicar a ir ainda mais a fundo nesse valor de quais os comportamentos que podem te ajudar a vivenciar mais ele. E aí, dentro da rotina, buscar mais essa vivência, buscar mais desses comportamentos que vão te fazer viver esses valores. E aí tu pode pensar assim, nossa, mas é muito difícil, como eu faço isso? Eu penso em palavras e comportamentos que para mim são relacionados a essas palavras e aí aquilo ali é o que vai definir a minha vida. É aquilo ali que vai me guiar. E aí a gente precisa começar a desenvolver essa nossa flexibilidade frente à vida, frente às situações, que é experimentar. Se hoje eu não consigo identificar quais são os meus valores,
eu posso começar a experimentar. Faz pelo menos uma reflexão de 5 valores que guiam a tua vida, que guiam as tuas decisões, os teus comportamentos, que tu já vive ou gostaria de viver, que gostaria de agir dessa maneira, que gostaria de se comportar dessa maneira, e começa a experimentar. Então, é definir, por exemplo, gentileza, e começar a se comportar de maneira a viver esse valor. Eu não tenho como pensar aqui agora o que seria esse significado para ti, mas vou dar um exemplo. Para mim, gentileza é eu tratar outras pessoas, inclusive as pessoas que eu não conheço, com gentileza, com educação, dando bom dia, boa tarde. Ser gentil nas minhas abordagens, na minha comunicação, é pensar nesses comportamentos. E aí é começar, dentro do dia a dia, da rotina, a vivenciar esses valores e perceber como se sente. Se realmente valoriza aquilo. Eu falei sobre isso num outro vídeo, num vídeo que saiu na semana passada, que é como um pudim que a gente vê na prateleira, assim, numa padaria, e a gente pensa, nossa, esse pudim parece delicioso. Mas se eu não experimentar, eu não vou saber se ele realmente é delicioso. E aí a gente pode começar a pensar nisso com os nossos valores. Então, um outro exemplo. Às vezes alguém coloca liberdade, mas quando vai vivenciar aquilo, na verdade não gosta tanto assim, não valoriza tanto assim, não direciona suas decisões para viver aquilo. Outro exemplo, honestidade, integridade. Eu quero me tornar uma pessoa mais honesta. Quais os comportamentos que eu associo a isso, que são dentro da minha definição desse valor? E aí eu direcionar para vivenciar mais isso. E perceber como eu me sinto quando eu vivenciei isso. E para que eu possa também olhar para as minhas decisões e entender o quanto dessas decisões estão pautadas nesses valores. Quando eu tomo tal decisão, eu estou levando em consideração a minha integridade ou eu só vou por esse caminho, parece mais fácil. É assim que a gente percebe como os nossos valores nos direcionam ou não. E quanto mais a gente direciona, toma as nossas decisões pautados, direcionados pelos nossos valores, o que a gente realmente valoriza e quer vivenciar, mais alinhados e mais conectados com essa vida significativa e com essa vida que vale a pena a gente se coloca. Isso não significa que vai ser mais fácil, que não vão ter desafios, que não vão ter emoções difíceis, negativas, mas que a gente vai estar ainda mais forte, esclarecida e consciente para lidar com essas situações. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, já te convido a se inscrever aqui no canal e me acompanhar aqui nas redes. Além disso, lembrei de uma coisa, tem uma newsletter que eu escrevi sobre valores, eu vou deixar ela aqui embaixo para ti.